Oi, gente. Decidi estrear um quadro por aqui de Maqui e Fala para eu maquiar junto com vocês verem o processo da maquiagem, mas também para eu bater um papo com vocês sobre alguns assuntos um pouco mais profundos, vamos dizer assim, que eu quero desenvolver por mais tempo. Então, eu resolvi começar por esse tema que eu gosto muito e que me ajudou muito, né? Relacionado, inclusive, à minha profissão. E que, se ajudar uma de vocês aí do outro lado, eu também vou ficar muito feliz, porque faz muita diferença, que é sobre autoconhecimento. Então, chega de só falar, né? Vou começar a me maquiar. Então, conversando sobre autoconhecimento, né? Eu acho que hoje em dia tá bastante em alta esse tema, mas que bom, porque é algo que a gente deveria ser ensinado desde o colégio, devia ser uma matéria obrigatória no ensino fundamental, porque a gente cresce, cada um tem a sua realidade, obviamente, cada um vai ser influenciado pelo seu meio de convivência, mas a gente não aprende muito a se olhar, a gente é ensinado praticamente a se tolir o tempo todo, né? Então não pode isso, não pode aquilo, baseado nas crenças dos nossos pais, baseado nas crenças no senso comum, e a gente vai crescendo, de certa forma, sendo moldado ali naquele âmbito que a gente vive e muitas vezes a gente não se conhece. E eu comecei a estudar sobre isso recentemente, principalmente quando eu comecei a ter uma angústia muito grande sobre a minha profissão, né? Sobre a minha vida profissional. Eu não fui uma criança que sabia o que ia ser quando eu crescesse. Eu não tinha nenhuma projeção de profissão a seguir. E quando chegou a hora de escolher, isso também não mudou. E a minha geração, principalmente ali, a galera dos anos 80, dos anos 90, nós fomos criados para fazer faculdade, ter um diploma e assim ter uma profissão e uma carreira. Não que isso seja errado, não que ninguém precisa fazer faculdade, inclusive estou fazendo uma segunda faculdade porque eu acredito no ensino, enfim. Só que esse não é o único caminho, né? A geração que está vindo aí, as novas profissões que têm surgido, tem mostrado isso pra gente, que fazer uma faculdade não é o único caminho para ser bem sucedido profissionalmente. Pois bem, chegou meus 17 anos, precisava escolher aí uma faculdade para fazer e eu não sabia muito bem o que fazer. E até pouco tempo atrás eu não conseguia explicar muito bem, nem para mim, nem para os outros, do porquê que eu tinha escolhido direito, até começar a estudar, a me trabalhar sobre autoconhecimento. Depois de uma alta análise, hoje eu tenho uma resposta muito clara do porquê que foi o direito que eu escolhi. E isso é muito relacionado ao que eu comecei falando sobre como o meio nos molda, né? As minhas referências, né? As duas mulheres que eu mais admiro, que são a minha mãe e a minha madrinha, são duas mulheres que elas são concursadas. Então, a minha referência de uma boa escolha profissional seria algo que me desse uma estabilidade que um concurso público dá. E a minha mãe também, ela fez direito, então era algo familiar, ainda mais familiar para mim. E hoje, né, eu vejo que essa escolha foi inconsciente, eu não tinha essa noção de que foi isso que realmente me fez escolher o direito, mas foi exatamente isso que inconscientemente ficou em mim, que eu precisava ter um emprego com um bom salário, com uma estabilidade. E através do direito, eu teria um amplo campo para poder explorar concursos públicos, né? Porque é a área que mais tem ofertas de vagas para mais diferentes áreas de atuação para quem quer seguir carreira pública. Então, assim, eu fiz direito, eu acabei advogando por um tempo dentro de um órgão público. Então, isso reforçou ainda mais essa ideia de que ali eu até gostaria de trabalhar, porque como advogado eu realmente não tinha o menor interesse e eu cheguei a fazer estágio em escritório e reforçou ainda mais que eu não iria advogar de forma privada. Quando eu saí desse órgão público, que eu era comissionada, chegou o momento que eu precisava escolher, ou eu ia advogar ou eu ia estudar para poder tentar o meu cargo público mesmo, né? E foi isso que eu fiz durante um bom tempo. E quem já passou por essa fase sabe o tanto que é complicado, né?
Foram vários quases, alguns concursos passados, mas que não tinha vaga, era só quadro de reserva e eu não fui chamada. E isso foi se perdurando por algum tempo até que eu comecei a maquiar para poder fazer um dinheiro extra justamente para continuar sustentando os meus estudos sem que eu precisasse advogar ou trabalhar com alguma outra coisa que pudesse atrapalhar essa jornada que já estava mais difícil e com o trabalho externo ficaria ainda mais. E aqui bate de novo como que o autoconhecimento é importante. Porque eu sempre gostei de maquiar, eu sempre gostei de fazer penteados, dessas coisas de beleza, sempre consumi muito e sempre fiz muito em mim mesma. E as pessoas ao redor, quando a gente não tem um olhar muito refinado para a gente mesmo, elas conseguem ter uma leitura melhor da gente do que a gente mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu. A ideia de começar a maquiar profissionalmente não partiu de mim. Partiu de uma prima muito querida que me incentivou a fazer isso como uma forma de continuar estudando e ter um dinheiro extra, mas fazendo algo que eu gostava, que eu levava jeito. E levou um tempo até eu realmente seguir essa ideia dela. Na verdade, ela foi criando estratégias para me convencer a fazer isso. Então, quando ela tinha algum evento para fazer, Bárbara, vem me maquiar, preciso que você me maquia. E eu usava os próprios produtos dela para fazer isso. Coisas de pele, por exemplo, eu não tinha nada. Eu tinha para mim mesma. E aí eu usava os dela mesma. E ela me pagava ali uns 30, 40 reais como uma forma de mostrar que ela estava valorizando o que eu estava fazendo. E foi dessa forma que eu comecei a sentir assim, mais segurança. Tipo, cara, eu consigo maquiar outras pessoas. Eu realmente acho que isso pode dar certo. E foi aonde eu decidi mesmo fazer isso. E Caxias, como sou, não faço nada de qualquer jeito. Fiz um curso, foi o pontapé para eu realmente me intitular profissional e começar a cobrar a maquiagem. E comecei dessa forma, porém, dentro das minhas crenças limitantes, dentro do que eu acreditava, maquiar não se tornou um desejo profissional, né? Eu via, inclusive, como uma forma de ganhar um dinheiro extra, mas até mesmo de me aliviar da obrigação que eu tinha, que era estudar. Então, eu não conseguia conceber abandonar o meu diploma, que foi tão difícil conquistar, uma estabilidade financeira que viria com o concurso público, para maquiar. Na verdade, eu realmente enxergava a maquiagem como algo extra e até mesmo como aquela coisa do hobby, né? Do gostar de fazer aquilo e aí não tinha uma obrigação especificamente de fazer dar certo. Só que eu já estava muito insatisfeita, eu já não estava conseguindo perceber, assim, nos cargos que eu fazia concurso, algo que iria me realizar além do salário. E isso começou a me angustiar de uma forma muito grande. Porém, eu não tinha um plano B, né? Quando eu parava para analisar, então tá, eu vou largar isso, vou advogar? Não, não vou. Então, eu tinha mais certeza das coisas que eu não queria do que o que eu queria. Então, isso foi muito angustiante para mim durante quase 2 anos, porque eu não sabia para onde ir, né? E foi onde que eu realmente mergulhei nessa coisa do autoconhecimento, da mentalidade, de trabalhar a minha parte emocional para conseguir achar um rumo para minha vida profissional que estava estagnada e que eu estava insatisfeita. Até que eu tinha tomado uma decisão de que eu iria prestar um último concurso, estava com o edital para ser publicado, e eu já tinha colocado isso como meta. Eu falei, eu vou fazer esse último concurso. Se eu passar bem, se eu não passar, acabou. Não sei exatamente o que eu vou fazer, se eu vou tentar a maquiagem mesmo não sendo algo que eu realmente quero como a minha profissão principal, ou se eu vou fazer alguma outra coisa. Mas eu tomei essa decisão porque eu conseguia entender que eu não estava satisfeita. E com essa decisão tomada, veio a pandemia. E eu falo que, apesar de todo o caos que ela causou no mundo, na vida de tantas pessoas, ela foi a minha libertação. Porque com a pandemia não teve concurso,
não tinha maquiagem, porque não tinha eventos. Então, plano A, plano B, tudo se desfez. E ali naquele momento eu percebi que era a minha chance de realmente avaliar e me reinventar. E foi isso que eu fiz. Talvez eu acho que numa outra circunstância isso não teria acontecido. E aí foi quando a sobrancelha veio como aquela mensagem, né? Aquela entrega do universo, de Deus, de olha aqui, isso aqui é um caminho para você. E juntamente com a sobrancelha, eu comecei a mergulhar ainda mais na área da estética como um todo, né? E foi aonde que a biomedicina ressurgiu na minha vida. E aí, mais uma vez, entra essa parte do autoconhecimento. O primeiro vestibular que eu fiz, lá na época de vestibular, foi para biomedicina. Quando eu participava das 1001 feiras de profissões para tentar descobrir alguma coisa que eu pudesse gostar, que eu pudesse querer fazer. De tudo que eu vi, a única coisa que eu me interessei na época foi biomedicina. Mas aqui em BH só tinha uma faculdade particular que tinha esse curso. As federais de Minas, que era onde eu tinha condições de estudar, por questão financeira mesmo, né? Não tinha o curso, ele foi criado alguns anos depois. Então, acabou que, por imaturidade, por falta de realmente saber o que eu queria, né? Porque eu interessei pela biomedicina, mas não era o meu sonho de vida. Eu não busquei outras alternativas, eu simplesmente desisti. Eu entendi que não é para ser vida que segue, vamos pro plano mais estável que era fazer direito, que tinha na federal. E quando eu faço essa análise, eu vejo tanto que se a gente soubesse como olhar pra gente mesmo, a gente não passaria por muitas coisas, né? Então, provavelmente, se eu me conhecesse melhor aos 17, eu teria tentado mais biomedicina, teria tentado uma bolsa, teria procurado alguma federal em outros estados que tivessem, teria me esforçado mais. Mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje lá atrás. Então, hoje eu estou fazendo biomedicina, sendo que em algum momento lá atrás foi uma vontade de ter cursado isso. E uma outra análise também de autoconhecimento, assim, que me ajudou muito a tomar essa decisão efetivamente e seguir em frente com essa transição de carreira, foi que uma das minhas crenças, assim, que me bloqueou por um tempo em levar mais a sério a maquiagem, né, de simplesmente não ver ela como um hobby ou como uma renda extra, é que, mais uma vez, eu tinha essa crença da estabilidade e empreender, para mim, era algo muito difícil, muito impossível de ser feito, vamos dizer assim. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu precisei me desfazer dessa crença, né? Lutar contra ela. Até mesmo como biomédica agora, eu tenho um objetivo, um plano de empreender, mas até chegar nesse momento, nessa ideia, eu precisei desconstruir isso e na autoanálise, na autorreflexão ali, eu cheguei na minha infância. Fui buscar minhas memórias e eu percebi que em vários momentos diferentes da minha infância, eu fui uma mini empreendedora. Eu não tinha mesada, então eu não tinha dinheiro para comprar minhas coisinhas, minha mãe não tinha condições de me dar. E quando eu cismava que eu queria alguma coisa específica, eu tinha surtos criativos de como fazer dinheiro. Então eu já vendi bombom na escola que eu mesma fazia, com a ajuda da minha mãe. Eu já vendi bijuteria que eu fazia. Com uns 11, 12 anos, minha mãe me colocou num curso de artesanato de biscuit, aquela massinha de modelar que quando seca fica dura. E eu fui muito boa nisso, eu trabalhei com isso por quase 4 anos. E inclusive foi com o biscuit, com o dinheiro, né, que eu fiz vendendo os biscuits, que eu abri a minha primeira conta bancária, a minha primeira poupança foi criada com o dinheiro que eu mesma tinha feito. E são coisas que pra gente não ser incentivado assim, a levar a sério, a ter uma visão realmente além,
coisa que tem mudado muito na geração atual, né? Tem muitas crianças e adolescentes empreendedoras hoje, e já com essa visão que eu comecei falando, que ter um curso superior e um diploma não é o único caminho para a gente ter um sucesso profissional. Isso ficou esquecido, tanto na hora que eu precisava, né, escolher um vestibular, eu nunca parei para não quero fazer. Então, já que eu não sei o que eu quero fazer, então eu vou tentar empreender com alguma coisa, vou fazer biscuit. Nunca passou pela minha cabeça, porque a minha referência, né, aquilo que tinha sido impactado para mim nesse quesito, não era isso, não era empreender. Eu não tinha nenhuma referência empreendedora na minha família que pudesse me dar esse estalo, falar, não, você não, já que você não sabe o que você quer, não, você não tem uma carreira específica que precisa de um diploma, existem outros caminhos, eu não tinha isso. Então, se você está aí perdida, insatisfeita com a sua profissão atual, não sabe o que fazer, está pensando em fazer uma transição de carreira, mas também não sabe o que fazer, um caminho, acho que mais do que certeiro, é você olhar para si, fazer uma autoanálise, olhar lá na sua infância. Às vezes, você resgatar um desejo que a criança que você foi quis ser, ou se for como o meu caso, que nunca quis ser alguma coisa, mas tinha habilidades, tinha competências que poderiam ter sido exploradas de uma forma mais ampla, melhor. Talvez seja, acredito que seja o melhor caminho para você conseguir descobrir uma maneira de se reinventar, porque a gente passa mais tempo exercendo a nossa profissão do que vivendo qualquer outra parte da nossa vida, né? E não que vai ser maravilhoso e divertido o tempo todo, que a gente não vai ter problemas, que não vai ser desafiador, mas se é algo que na maior parte do tempo nos preenche, a gente vai fazer com muito mais vontade e o retorno, o sucesso, vai ser muito mais provável. Então, é isso. Esse tema um pouco mais sério, mas que eu acho que pode ser muito útil para alguém aí do outro lado, que me ajudou a mudar o rumo da minha profissão e que tem me ajudado cada vez mais, porque toda vez que eu tenho alguma angústia, alguma dúvida, eu sempre recorro a isso, ao autoconhecimento, às minhas memórias, a tentar compreender melhor quem eu sou, quem eu quero ser, como escolher melhor os caminhos que podem me levar a essa jornada de uma forma mais consciente e também mais certeira, né? A gente não vai acertar sempre, mas quando a gente tem um direcionamento melhor, as chances são muito maiores. Espero que tenha sido útil esse Maqui Fala para alguém. Se você gostou, se tem alguém que você acha que pode se beneficiar com o que eu falei aqui, compartilhe esse conteúdo e me contem se vocês querem mais sobre esse tema ou algum outro tema que vocês gostariam que eu abordasse para cá. Pensando aí sobre empreendedorismo também, que é algo que é um mundo novo para mim, mas que eu tenho me dedicado muito, estudado profundamente, buscado compreender melhor e que eu posso compartilhar com vocês também, se vocês quiserem.